Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a cada um e a todos nós. Que nós possamos, depois dessa abertura aqui da Márcia, né? E da música do seu Benedito, grande amigo, muito prazer em revê-lo aqui e ouvir sua música, seus dedos maravilhosos aí no violão. A música nos auxilia sobremaneira em todas as ocasiões, a boa música, claro, né? E é de extrema importância a gente iniciar um trabalho espiritual como esse aqui com música edificante, porque a gente equaliza as nossas vibrações, as nossas energias, a gente fica mais ou menos todos na mesma sintonia, né? A música tem esse poder de nos sintonizar e nos deixar então todos muito próximos. E facilita também o trabalho das equipes espirituais que vêm aqui, que preparam toda a energia necessária para entregar para cada um de nós. Como disse a Márcia, o nosso tratamento não começa lá na sala de passe ou lá na cromoterapia. O nosso tratamento ele começa a partir do momento que nós adentramos ali o portão. As energias que já foram preparadas para cada um de nós já passam a ser entregues para cada um de nós, né? E eventualmente aquele que não está com a energia totalmente preparada, né, para receber o que vai ser entregue aqui no tratamento, então a música tem esse poder de nos preparar para receber a energia, né, e o tratamento que a gente está precisando na noite. Então, ter música na abertura é extraordinário, né? Quando não tem, a gente canta a oração de Francisco de Assis, sem aí a ajuda do seu Benedito, também nos equaliza, também nos ajuda. Mas com o violão e com o seu Benedito cantando aqui é extraordinário, né? Hoje nós gostaríamos de trazer para vocês um assunto que acho que certamente já foi tratado aqui em outras oportunidades, e hoje a gente vai falar... Vou falar de dois livros, na verdade. Vou falar sobre esse livro aqui, Luz no Lar. A última palestra que eu fiz aqui falando sobre Evangelho no Lar, que está gravado lá, né, no YouTube da casa e pode ser consultado em qualquer momento. Era esse livro aqui que eu não conseguia lembrar o nome, né? Esse livrinho do Chico aqui, chama Luz no Lar, é psicografia do Chico, e são diversos espíritos que ditaram, né, algumas passagens e que Chico reúne nessa obra aqui. E a gente usa, então, é indicado então para fazer o Evangelho no Lar. Para aqueles que já passaram pelo Evangelho, que já conseguiram estudar o Evangelho todo e que às vezes não quer voltar a estudar o Evangelho, em que pese, dá para estudar o Evangelho o resto da vida e a gente nunca vai conseguir esgotar a quantidade de informação que tem no Evangelho. Então, pode fazer o Evangelho o resto da vida usando só o Evangelho, segundo o Espiritismo, que vai ser um livro de estudo e de aprimoramento para a família o tempo todo, quantas vezes for necessário estudar, porque cada vez que a gente retoma esse livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um livro novo, ou porque a gente mudou, ou porque o livro mudou o nosso entendimento e a gente é outra pessoa quando a gente volta a estudar ele, né? Então, mas como a gente busca outras obras, né? Então fica a dica, né? Esse livrinho aqui, ó, Luz no Lar, tá? Psicografia do Chico, para fazer o Evangelho no Lar, para nos auxiliar a ter em casa um momento de paz, em família, tá? E como eu estou usando este livro agora, depois de estudar algumas vezes, né, o Evangelho na minha casa com a minha família, nós estamos estudando pela primeira vez esse livrinho do Chico aqui. E tem um capítulo aqui que me chamou muito a atenção e que eu gostaria então de trazer para vocês, e é isso que eu vou fazer essa noite. Eu vou trazer o capítulo 27 do livro Luz no Lar para a gente comentar um pouquinho aqui hoje, bater um papo. E esse capítulo do livro, capítulo 27 do livro Luz no Lar, ele é tratado também no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, para aqueles que tiverem a curiosidade depois de pesquisar em casa. Capítulo 9, que é Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 9 deste livro, desse capítulo, também trata esse assunto, que é a cólera. Luciano, você vai falar de cólera, da doença aí, que está cólera
sei lá, do macaco, não sei exatamente a cólera que está aí irradiado como doença, né? Não é essa cólera que eu vou tratar aqui hoje, não é essa cólera tratada nos livros, tá? É outro tipo de cólera que talvez seja um pouquinho pior do que a cólera do macaco, né? Essa que está sendo espalhada aí agora e que os cientistas estão combatendo, né, para proteger a humanidade dessa doença. Mas não deixa de ser uma doença, a cólera que a gente vai tratar aqui, mas é uma doença de cunho talvez educativo, espiritual, eu não sei bem, né? Mas é essa cólera que a gente vai tratar aqui. E esse livrinho ele traz alguns relatos, algumas passagens, né, de espíritos que já viveram na Terra e que já estão desencarnados. E o autor desse capítulo que nós vamos ler aqui hoje, vamos comentar um pouquinho, é o Neio Lúcio. Quem quiser procurar depois, Neio Lúcio, o capítulo se chama O Grito de Cólera. Para quem não sabe, a cólera é um desajuste que nós temos de conduta. A cólera é aquela conduta que a gente tem quando a gente está descompensado, quando a gente está descompassado do nosso normal. A cólera é aquilo que nos tira da tranquilidade e nos remete a um estado totalmente fora do equilíbrio emocional. A cólera ela é tratada no Evangelho como uma espécie de demência temporária, para vocês terem noção da gravidade que é a cólera, o ato colérico, né? E esse capítulo aqui, ele traz uma história que nos elucida um pouco e nos dá dicas do que um ato de cólera, um ato colérico de alguém pode causar numa família e na sociedade. Então, eu vou trazer o texto na íntegra, né? Vou ler esse texto, ele é curtinho, dá 2 minutos e meio, 3 minutos de leitura, e a gente bate um papo sobre esse texto do Neio Lúcio, que é extraordinário e que nos elucida de forma muito didática, né, os problemas de um ato colérico, né? E certamente todos nós já passamos por atos coléricos, como o que acontece nesse capítulo aqui, e aí fica o nosso pedido de reflexão, porque esses nossos bate-papos que a gente traz aqui na Casa Espírita são pedidos que a doutrina espírita entrega para cada um de nós que vem em busca de uma palavra aqui, né? São pedidos para que nós façamos reflexões na nossa vida acerca dos temas que a gente traz aqui. Então esse tema é para que nós reflitamos as nossas ações, para ver se a gente está sendo colérico nas nossas condutas, né, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, ou se a gente está conseguindo ficar afastado da cólera, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai analisar um ato de cólera, as consequências desse ato, para a gente analisar a nossa conduta cotidiana, tá bom? E vou aproveitar, né, que eu comecei 5 minutos antes hoje. Eu sempre sou expulso antes da hora aqui, porque já acabou o tempo, né? Então, vou aproveitar esse tempo que me foi dado aqui hoje. Então, vamos lá. Neio Lúcio diz assim: o grito de cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias em voz alta, desrespeitando a paz doméstica. E aí a gente pode ir buscando no nosso cotidiano as nossas condutas que se encaixam aqui. Vão fazendo já esse exercício de se colocar no lugar da história, para identificar se a gente também comete esse tipo de ato ou não, né? Então aqui é um grito forte antes do almoço que alguém cometeu na casa, né? E que desrespeita então a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera. A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-lhe a dor de cabeça e o coração tornou a descompassar-se. As duas irmãs,
que cuidavam da refeição, dirigiram-se precipitadamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e 2/3 partes do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar mais tempo em casa, chegando ao serviço com grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse, ereto e digno, a sofrer essa pena, em virtude de sua leviandade, sentiria compaixão, porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele, um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la, humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo, por vários dias, observado na oficina, qual se fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos às pressas, impuseram vertiginosa subida às despesas e o papai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, da farmácia e de aluguel da casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalhos árduos, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar, inconscientemente, recusando a roupa que não lhe agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita a experiência. Todos estamos unidos, reciprocamente, através de laços que se procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns para os outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuos. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada do homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado, e aí se demora, indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos, porque não aprende a falar e a calar a benefício de todos. Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria guerra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Neio Lúcio. É uma história curta, mas uma história que nos traz vários ensinamentos. Vários. Um grito de cólera parece uma coisa boba. Era algo muito simples. Ele não queria uma roupa. Era um dos filhos que não queria uma roupa, que não concordava com uma roupa que lhe havia sido apresentada para vestimenta. E aí ele berra, grita, faz um escarcéu, faz um escândalo. E naquele momento, sem perceber, isso acontece conosco também. Quem nunca gritou aqui? Levanta a mão. Pois é. Certamente nós temos as nossas razões para gritar, para ser colérico, para perder muitas vezes a nossa estribeira. Mas nós não nos atentamos para as consequências desse momento de demência passageira, como diz o Evangelho para nós. A cólera é uma espécie de demência passageira, que nos tira
do nosso controle, que nos tira da nossa paz, que nos tira da nossa tranquilidade. E aí aquele momento colérico faz com que a gente berre, com que a gente grite, com que a gente discuta, não só dentro de casa, no trabalho, na universidade, na rua, no trânsito. Quantas pessoas já não perderam a vida no trânsito por atos de cólera de outras pessoas? Nós tivemos recentemente em Piracicaba, já falei isso aqui em outro momento, em outra oportunidade, em outra palestra. Quantas pessoas não perderam a vida esses dias num ônibus por um ato de cólera de uma pessoa que perdeu um relacionamento e por conta de perder o relacionamento e não aceitar que o relacionamento dele não prosseguiria, tirou a vida de pessoas num ato de cólera. Quantos incidentes o jornal e a TV não nos trazem por meros atos de aborrecimento das pessoas que sacam de uma arma e tiram a vida de outra pessoa por um momento de cólera? Nós estamos falando do extremo, né? Nós saímos de um ato simples de cólera, de um berro de uma criança, porque não concordava com a roupa que havia sido lhe apresentada para vestimenta, que causou uma consequência de coisas aqui terríveis para a família, e aí a gente já partiu para algo que a gente está vivendo no nosso cotidiano. Mas por que essa discrepância? Para que a gente entenda que a gente está entre essas duas coisas, muitas vezes. Ou é porque a casa não está limpa do jeito que a gente gostaria, ou é porque o dinheiro que a gente recebeu, por um trabalho não é o que nos agrada, ou porque alguém falou algo que nós não concordamos, e aí a gente entra nesse momento de cólera e a gente vai discutir, a gente vai brigar e a gente vai xingar, vai falar palavras, como gritou ali aquela criança, desrespeitando o outro, desrespeitando o ambiente doméstico onde a gente se encontra, desrespeitando às vezes o ambiente de trabalho ou de estudo, seja lá aonde for, porque o Evangelho diz que a gente não aceita ser menos do que o outro, e aí, por falta de aceitação, por entender que a gente é mais do que o outro, a gente se encoleriza. A cólera ela é um braço de outro defeito horroroso que a humanidade tem também. É um defeito, da nossa personalidade. Quer ver aqui uma coisa? Olhem só o que o Evangelho nos fala sobre a cólera. O orgulho nos leva a crer mais do que somos, a nos crer mais do que somos, e a não poder sofrer uma comparação que possa nos rebaixar, a nos considerar ao contrário de tal modo acima dos nossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, e o menor paralelo nos irrita. Então vejam que a cólera, ela está intimamente vinculada ao orgulho. Porque quando a gente é orgulhoso, a gente não aceita mesmo, nenhum tipo de comparação. Se for comparado com alguém, aí a coisa fica pesada para a gente. E a gente, então, perde a nossa estribeira e a gente encoleriza. E outros tantos motivos que estão todos ligados ao orgulho. Então, vejam que um ato de cólera simples, um grito, causou um problema para o pai, que saiu atrasado para o trabalho, perdeu a hora, chegou na empresa atrasado, o chefe que já não estava lá num bom dia, não aceitou bem o atraso dele no trabalho, e aí o recebeu com rispidez, e aquilo desencadeou nele processos péssimos, né? Ele ficou sendo comparado, era um profissional que nunca teve problema no trabalho, mas ele passou a ser comparado como um garoto qualquer que estava lá se atrasando por qualquer motivo, que o chefe sequer quis saber o que havia acontecido, simplesmente o recebeu de maneira terrível. E a mãe do garoto? Passou a ter problema de coração, teve que chamar médico. A família teve que aumentar sua despesa,
porque aí tinha, além das despesas cotidianas lá do aluguel, de todo o restante, ainda teve que gastar altas quantias com remédio, com medicamento, fora a saúde da mãe, né, que foi prejudicada sobremaneira. As irmãs naquele dia nem se alimentaram, de tão ruim que ficou a situação, as irmãs naquele dia nem se alimentaram. E eles passaram 6 meses, 180 dias, lutando para restabelecer algo que um momento de cólera acabou, destruiu a paz que aquela família tinha naquele lar. Parece uma coisa boba, né? Um grito de cólera, que é o nome do título do capítulo deste livro. Parece um ato corriqueiro para nós, é bem verdade. Muitos de nós, sem raciocinar, com certeza dá um berro por qualquer motivo. Porque nós não sabemos das consequências que esse grito, que esse momento de cólera, que esse momento de demência passageira, como nos alerta o Evangelho, no capítulo 9, vai causar no nosso ambiente, naqueles que estão à nossa volta, na nossa família, às vezes no orçamento, ela vai desembocar no orçamento da família. Que energia espiritual, então? Para gente que é espírita, que preza pela energia que tem na nossa casa, um momento colérico desse pode simplesmente acabar com a energia da casa. Que às vezes a família está construindo ali a duras penas do entendimento. Porque nenhuma família se reúne à toa. Como diz o livro aqui, como diz o Evangelho para nós, todos nós sabemos que estamos reunidos com aquelas pessoas que são necessárias para o nosso engrandecimento espiritual. Mentira, Luciano. É verdade. É verdade. Nós estamos aonde deveríamos estar, com quem deveríamos estar, na nossa família. Não é à toa que a gente está reunido com o irmão que às vezes a gente torce o nariz, com o primo que a gente às vezes não gosta, com a tia que às vezes a gente tem um negócio esquisito, com o pai que às vezes a gente não se dá direito. E às vezes o filho vem e a mãe fica, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer um filho desse aqui? Não é à toa. As nossas necessidades nos ligam e nos conectam. E através dessa diferença de espíritos, cada um com a sua energia diferente, é que a gente vai construindo o nosso lar. É que a gente combina antes de reencarnar que a gente vai se aceitar aqui. A mãe e o pai aceitam o espírito que vai reencarnar como filho, antes do reencarno. Com exceção das reencarnações compulsórias, o resto é planejado. Não tem aquele, eu não pedi para nascer. Todos nós imploramos, e aliás a fila de reencarnação é gigantesca. Tem espíritos que talvez não consigam reencarnar a tempo da Terra se transformar de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E daí? Aquele espírito que está lá na fila que precisa de um planeta de provas e expiações vai reencarnar em outra morada. Na Terra talvez não dê tempo mais, porque a fila de reencarnação é gigantesca. E as oportunidades de reencarnação estão se escasseando. Minha mãe, por exemplo, veio de uma família que teve 17 irmãos. 17 irmãos. Minha avó, por parte de mãe, deu a oportunidade de reencarnação para 17 espíritos. Minha mãe já reduziu a conta. Ela falou, no 17 não dá. Teve só 8. E eu falei, não dá 8. Parei nos 3. Meus filhos eu acho que não vão nem casar. Ter filho, não sei nem se vão ter. Então vocês percebem que o planeta ele está indo para essa transformação, está caminhando já, desde alguns anos aí. A gente tem na literatura espírita que talvez desde 1960 para cá, que o planeta já está em transformação,
de provas e expiações para regeneração, e as oportunidades estão se escasseando. E nós, que estamos aqui reencarnados, não podemos jogar fora essa oportunidade, de forma alguma. Nós temos que abraçar e agarrar essa oportunidade da reencarnação e fazer o máximo que a gente puder para que o orgulho não nos encolerize. Para que quando a gente tiver alguma situação para resolver dentro de casa, ou na rua, no trabalho, na escola, seja lá onde for, que a gente não caia na armadilha da cólera. Para que nós tenhamos cuidado no trato com o outro. Para que nós cuidemos mais uns dos outros. Começando, é claro, por dentro de casa. Para aqueles que estão mais próximos. Não adianta eu chegar aqui no centro espírita e tratar do mundo. Nossa, todo mundo, Luciano bonzinho na casa espírita. Aí chega em casa um carrasco. Não adianta. Nós temos que ter um único caráter. Uma única conduta. É fácil ser espírita dentro da casa espírita. É fácil ser católico dentro da igreja na hora da missa. É fácil ser evangélico dentro lá do templo evangélico. É fácil ser umbandista lá no terreiro de Umbanda. É fácil ser xamânico lá no terreiro de xamanismo. E na rua, depois. Porque o importante para nós é o que nós somos em todos os momentos, não só em um momento. Não só no templo religioso. Nós temos que ser a mesma pessoa, dentro e fora. E aqui nós estamos tratando de dentro da nossa casa. Como nós lidamos com o outro? A partir de hoje, que a gente já sabe que a cólera é um problema para nós, para a nossa família, para a sociedade e, por que não, para a paz do planeta, nós devemos refletir as nossas ações. Ah, Luciano, você nunca brigou? Nossa Senhora, perdi a conta de quantas vezes. Perdi a conta de quantas vezes eu discuti. Na minha casa, no meu trabalho, na rua. Mas já faz algum tempo que a gente está aqui estudando a doutrina espírita e que a gente vai buscando ter mais cuidado com a conduta. E daí, o que você faz? Às vezes a gente engole seco, o sapo sem sal e fica quieto. O livro não diz aqui no final para a gente, olha a dica dele. Por que não aprende a falar, não a gritar, né? Por que não aprende a falar e a calar? Por que não aprende a falar e a calar? A benefício de todos. Não é só seu. Porque quando você não se encoleriza e você não grita, você não berra, você não acaba com a energia da tua casa. Com a energia do outro, do teu familiar que está ali. Você não bagunça a psicosfera do ambiente. A Neuza esses dias falou, eu estava assistindo a palestra dela no YouTube, que eu não consegui estar aqui, mas a Neuza esses dias estava falando sobre a força das palavras e o que acontece no nosso ambiente, né, com o que a gente fala. É importante a gente ter esse cuidado. Se a nossa psicosfera é formada pelo que a gente pensa e pelo que a gente verbaliza, imagina esses momentos de ira, o que é que a gente não constrói na nossa psicosfera? Vejam a psicosfera dessa família da história, o que aconteceu, gente. Acabou com a psicosfera. Bagunçou o pai, bagunçou a saúde da mãe, as irmãs, a saúde financeira da casa, do lar. Então a gente tem que tomar mais cuidado. Se possível, a gente não se encolerizar. A gente aprender a falar no momento que precisa falar e a calar na hora que é necessário calar. Ah, mas eu vou ser besta dos outros, então vou só ficar ouvindo. Às vezes é melhor você ouvir do que você revidar, do que você se encolerizar. O outro está encolerizado, o problema é dele. Responsabilidade dele. O que ele plantar, ele vai colher. Essa receita a gente já tem. Ninguém planta melancia e colhe chuchu. É impossível. Comprovadamente impossível. Então, se você plantar a paz e a tranquilidade e a harmonia na sua casa, é isso que você vai colher.
Se o outro quer plantar a discórdia, a bagunça, a gritaria, aí já é responsabilidade do outro. Nós não podemos nos responsabilizar pelas ações dos outros. Não dá, porque cada um colhe o que planta. Então nós não podemos ter a expectativa de resolver o problema dos outros, de todos os demais. Nós temos que cuidar de nós. Eu tenho a plena convicção de que se nós cuidarmos de nós, da nossa conduta, o outro vai ser atingido pela nossa boa conduta. Assim como ele vai ser atingido também pela nossa má conduta. Mas é tudo que nós não queremos aqui. Por isso nós estamos trazendo o assunto da cólera aqui, para que nós tenhamos mais cuidado e para que nós não nos encolerizemos. Para que a paz, que é tão necessária para os dias de hoje, ela realmente se estabeleça na nossa vida, no nosso lar. A última palestra nós falamos sobre o Evangelho no lar, que também está voltado à paz no mundo, tanto quanto cuidar da cólera de cada um de nós. Então vejam que a doutrina espírita está o tempo todo desejando e demonstrando e indicando caminhos para que nós tenhamos paz na nossa vida. Só não encontra paz quem não quer. A doutrina espírita está aí o tempo todo nos proporcionando a paz e a tranquilidade. Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Fica aqui o nosso pedido para que os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, que caminham do nosso lado, que aceitaram ser o nosso companheiro de jornada, né? Abdicou de uma reencarnação para ficar do nosso lado, ajudando a gente, cuidando de nós, sugerindo muitas vezes os melhores caminhos. Então fica aqui o nosso pedido para que eles nos auxiliem nessa luta contra a cólera, para que eles nos tragam tranquilidade para as nossas ações, para que eles tranquilizem a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito, para que de verdade a gente tenha paz nas nossas condutas, nas nossas palavras e nas nossas ações. Que a nossa conduta seja pautada na conduta de Jesus, que com certeza não se encolerizou, nem mesmo quando lhe foi tirada a vida. Jesus ainda pede pela humanidade no momento que está sendo crucificado. Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então vejam, ele tinha todos os motivos para se encolerizar e nem assim ele o fez. Então que nós possamos pautar a nossa conduta de paz na conduta e nos exemplos de Jesus. Que assim seja.